4,5 bilhões de anos. Essa é a idade do planeta Terra. Um tempo profundo, silencioso, que escapa aos nossos calendários, à nossa linguagem. Somos bons com datas. 1500, desembarque de Cabral. 1789, início da Revolução Francesa. 1958, primeira conquista do Brasil na Copa do Mundo. 2014, o maior vexame do Brasil na Copa do Mundo. 2024, enchente em Porto Alegre. Mas bilhões de anos? Isso nos escapa. Os cientistas tentaram traduzir essa imensidão de tempo em uma metáfora. E se toda a história do planeta coubesse em um único ano? Nesse calendário simbólico, os oceanos aparecem em janeiro. A vida surge em fevereiro. Passam-se meses de uma silenciosa e lenta ocupação da flora e da fauna no planeta. Os dinossauros caminham pela Terra apenas em dezembro. E nós, os seres humanos, chegamos no último dia do ano, às 11h45 da noite. 6 segundos antes da meia-noite, nós inventamos a agricultura. 2 segundos antes, vem a Revolução Industrial. E foi aí que tudo mudou. Começamos a modificar o planeta de formas que os gregos antigos já temiam. Criaram inclusive um mito para simbolizar o preço de cruzar os limites da natureza. Prometeu, titã que roubou o fogo dos deuses para entregá-lo à humanidade. O fogo simboliza a razão, a técnica, o conhecimento, a civilização. Ao dar o fogo aos seres humanos, Prometeu os tirou da ignorância e os aproximou dos deuses. Os humanos podiam, então, dominar a natureza. Ocorre que Prometeu foi severamente castigado pela audácia, eternamente acorrentado para saciar a ira dos deuses. A mensagem desse mito era clara: o conhecimento traz poder, mas pode também nos dar um destino trágico. A tecnologia e o progresso forjaram no nosso imaginário a ideia de que o futuro não teria limites. Mas a Terra é limitada. Os cientistas, quando usam a metáfora do calendário, não querem apenas realçar nossa pequenez no universo. O calendário é um alerta do quão predatórios fomos e somos em tão pouco tempo. Prometeu nos entregou o fogo e foi castigado. Nós incendiamos a Terra. Será que hoje a natureza nos castiga? A catástrofe de maio de 2024 mostrou que estamos perdendo essa guerra. Mas, ironicamente, foi também no Rio Grande do Sul que surgiu uma das vozes mais lúcidas em defesa da natureza. Uma figura que, em outro contexto, poderia parecer ter saído de uma ficção, como nos filmes de catástrofe, onde sempre tem um cientista maluco, aquele que aparece nos primeiros minutos dizendo que algo está prestes a acontecer, que a geleira está derretendo, que o vulcão vai explodir, que o planeta está em risco. E ninguém acredita nele, até que seja tarde demais. Essa figura, o nosso cientista, tinha nome, e ele avisou várias vezes. A moderna sociedade industrial é um esquema suicida. Não pode continuar mais por muito tempo. Então nós precisamos redefinir o que é progresso, o que é desenvolvimento, que tipos de mudanças nós temos que aceitar para que nossos filhos tenham ainda futuro. José Lutzenberger passou décadas alertando para os riscos de um modelo de desenvolvimento que se baseia no uso irresponsável de recursos que são finitos. Ele avisou que o problema não era apenas na flexibilização de leis ou na naturalização de costumes predatórios. Estava no próprio modelo de sociedade, na nossa obsessão catastrófica pelo progresso. Eu sou Georgia Santos e esse é o Fim do Futuro, um podcast que busca entender o que a enchente de Porto Alegre nos diz sobre o passado e o futuro da humanidade. O Fim do Futuro foi produzido a muitas mãos por jornalistas do Voz e da Matinal, com apoio do Instituto Serra Pilheira. Episódio 2. O Cientista.
A cabeça de um cientista é uma máquina complexa, capaz de ir à minúcia dos problemas e produzir análises extremamente específicas. Mas todo cientista carrega algo em comum. Todo cientista segue um método. Hipótese, teste, resultado. Testa, erra, refaz, alerta. Antes de toda grande tragédia, sempre houve algum cientista tentando alertar. Alguém que viu os sinais e tentou transformá-los em mensagem. A ciência é, em última instância, isso, um esforço de tradução, que se intensifica quando os riscos se tornam iminentes. E foi o que tentaram fazer cientistas e ambientalistas ao longo das últimas décadas. Os alertas mais contundentes começaram a ganhar corpo nos anos 70 e 80. Eles apontavam, usando sinais claros vindos do céu e da terra, que algo não estava bem. Altogether, this evidence represents a very strong case. Em 1988, o cientista James Hansen, da NASA, subiu as escadas do Congresso norte-americano para dizer algo que até então poucos ousaram afirmar em voz alta por lá. O planeta estava aquecendo. E não era uma variação natural, mas sim causada pelo acúmulo de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera, liberados por atividades humanas. Não era previsão, era constatação. Aquele momento foi considerado por muitos como um dos primeiros gritos públicos da ciência contra o colapso climático. Mas décadas antes, do outro lado do continente, e ironicamente aqui em Porto Alegre, José Lutzenberger já tinha previsto o impacto que a relação descompensada entre o homem e a Terra teria no planeta. Ele era bastante contundente. A ideia socialmente construída de futuro, baseada no modelo econômico posto, era insustentável. Por que esta civilização se tornou o insustentável que é? Por que nós estamos hoje exterminando milhares de espécies a cada ano, a cada dia mesmo? Estamos demolindo, destruindo todos os sistemas de suporte de vida no planeta. E ele escreveu, em 1976, um livro que marcou toda uma geração de ecologistas e que trazia no título uma pergunta que também nos marcou. Era um livro que se propunha ser um manifesto ecológico brasileiro. E Lutzenberger pôs como título da obra uma provocação filosófica. Fim do futuro? Pois é, a pergunta que é a alma deste podcast. Porque no fim, é exatamente o que estamos tentando descobrir. Depois de passar pelo que passamos e de contar as histórias que você ouviu no episódio anterior e ouvirá nos próximos, essa passa a ser a nossa hipótese. Talvez seja a hora de repensar o que queremos para o futuro, de desistir de algumas coisas e passar a experimentar e testar outras. No livro, Lutzenberger coloca desenvolvimento, clima e colapso como parte de uma mesma equação. Não adianta mais discutir apenas um pouco mais de filtros nas chaminés, um pouco mais de catalisadores nos carros, um pouco mais de reservas biológicas. O que nós precisamos é repensar nosso atual estilo de vida. Esse cientista tem uma história peculiar. Filho de imigrantes alemães, nascido em Porto Alegre, trabalhou por décadas como agrônomo em empresas de fertilizantes e agrotóxicos, inclusive na Alemanha, Venezuela e Marrocos. Mas no fim dos anos 60, começou a se desiludir com o impacto da indústria sobre o planeta. Abandonou o cargo, voltou a Porto Alegre e fundou, em 1971, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, uma das primeiras entidades ecológicas do mundo. A Agapan foi pioneira
em denunciar a poluição urbana e o desmatamento aqui no Sul. E ele foi um dos primeiros a falar em ecologia no Brasil. Eu escutava todas essas previsões do meu pai já de criança, né? Adolescente, adulta. E eu confesso que, como muitos, eu achava que o pai estava exagerando. Eu, claro, amava o meu pai, desde jovem comecei a trabalhar com ele, entendia perfeitamente, até porque meu pai tinha uma linguagem muito acessível, né? Muito clara, muito popular. Essa é a Lara Lutzenberger, que cresceu ouvindo as profecias ambientais do pai. Hoje, ela está à frente da Fundação Gaia e dedica a vida a preservar o Rincão Gaia, um espaço de regeneração criado pelo ambientalista na cidade de Rio Pardo, no interior do Rio Grande do Sul. A gente falou sobre a teoria de Gaia no primeiro episódio. Só pessoas como meu pai poderiam perceber o que estava acontecendo. O planeta ainda era um mar de rosas. Era tudo lindo, as pessoas estavam deslumbradas com o progresso, com o fim das grandes guerras. Só pessoas com muito conhecimento, com muita capacidade de justamente avaliar holisticamente os fatos, podiam perceber que o que estava sendo defendido como progresso era suicida. Com um discurso firme e uma visão holística, Lutzenberger misturava ciência, filosofia e espiritualidade. Muito antes de a gente entender a gravidade do problema, ele já criticava a sociedade de consumo, os megaprojetos, o uso de veneno na agricultura e a forma como a tecnologia era defendida para esse fim. A tecnologia sempre serve a alguém. Isso em si não é necessariamente ruim, mas nós temos que nos perguntar sempre a quem ela serve, a quem ela pisa. Uma das batalhas mais emblemáticas a que ele se dedicou foi contra a instalação de uma empresa de celulose no Rio Grande do Sul. Na década de 70, companhias estrangeiras queriam plantar eucalipto em larga escala para abastecer uma fábrica que consumiria milhões de litros de água por dia e despejaria resíduos nos rios do estado. Para Lutzenberger, era a crônica de um desastre anunciado. Fábrica de celulose e papel em Porto Alegre sempre foi sinônimo de mau cheiro e poluição. Na década de 70, o professor José Lutzenberger liderou uma campanha para fechar esta fábrica aqui por causa da poluição. Ele conseguiu provar nesta fábrica que é possível conviver com o progresso e a produção em larga escala sem sacrificar a qualidade de vida. Ao longo das décadas de 70 e 80, Lutzenberger ganhou projeção internacional. Em 1988, foi laureado com o Right Livelihood Award, conhecido como o Prêmio Nobel Alternativo, uma homenagem a quem luta por justiça ambiental, social e humana. E 2 anos depois, foi nomeado secretário do Meio Ambiente do governo de Fernando Collor. Mas a passagem pelo poder foi breve e turbulenta. Ele não poupava críticas nem aos próprios aliados. Chamado de louco por uns e visionário por outros, ele seguia em frente. Dizia que era preciso reverenciar a vida, toda ela. A grande devastação é feita pela grande concentração de poder. Então, fundamental, se nós quisermos chegar a uma situação de ambiente, de preservação ambiental, nós temos que chegar primeiro a uma situação de respeito à justiça humana, à justiça, à igualdade humana. Quando revisitamos hoje os áudios e textos antigos de José Lutzenberger, eles soam quase como profecias se cumprindo. Mas não eram premonições, eram diagnósticos científicos, baseados em evidências que estavam todas diante de nós, e com causas bastante claras. A grande crítica de Lutzenberger era ao modelo agrícola. Como a gente já disse, ele conhecia esse modelo por dentro. Trabalhou por anos na BASF, uma das maiores indústrias químicas do mundo, especializada na produção de fertilizantes, pesticidas e agrotóxicos. Práticas que contaminam o solo e a água, reduzem a biodiversidade, adoecem pessoas e aprisionam os agricultores num ciclo de dependência química.
E essa crítica ressoava fortemente no Rio Grande do Sul, onde a agropecuária era e é um dos pilares da economia. Veja, quando nós aqui no Rio Grande do Sul demolimos, nos últimos 50 anos, a quase totalidade da floresta subtropical úmida dos vales do Uruguai, para fazer o quê? Para fazer soja em grandes monoculturas. Soja que não é para alimentar brasileiro faminto, não, que está sobrando. Soja é para exportar, para alimentar as vacas gordas no mercado comum, ou no Japão, ou nos Estados Unidos, e enriquecer meia dúzia de pessoas daqui. A agricultura do estado mais meridional do Brasil não é apenas forte, ela é transversal. O estado é um dos maiores produtores de grãos do Brasil: soja, milho, arroz, trigo. E se somarmos todos os setores da indústria e serviços que dependem do agro, estamos falando de 1/3 da economia estadual. Um setor que nem a enchente foi capaz de parar. Para tu teres uma ideia, em 2024, mesmo depois da tragédia, a economia cresceu 4,9%, puxada quase exclusivamente pela agropecuária, que saltou 35% em comparação com o ano anterior. Pelos dados do Rio Grande do Sul, que tá a caminho de registrar a maior safra de grãos da sua história, mesmo com essa chuvarada que assolou o estado esse ano, hein, gente? A produção de soja sozinha cresceu mais de 40%. Ou seja, mesmo diante do caos, a força do campo foi capaz de sustentar o crescimento econômico do estado e é muito difícil não olhar para isso. Olha, o Rio Grande do Sul está aqui para mostrar a resiliência do estado diante desses eventos climáticos que tivemos. O agronegócio para nós é fundamental, 25% da nossa economia. Mas essa força teve um custo ao longo dos anos. Para garantir esse crescimento, esse progresso, o agro teve de ocupar áreas e áreas de biomas naturais preciosos para o equilíbrio ecológico. E ocupar, neste caso, significa desmatar. A cultura do desmatamento no Rio Grande do Sul é chave para entender a tragédia ambiental de 2024. Aliás, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. O professor Antônio Nobre disse isso no episódio passado. Aliás, se tu não ouviu, é importante voltar lá antes de continuar. Porque ele explica que a enchente que houve aqui é consequência direta disso. De um modelo baseado em monoculturas extensivas, alto uso de agrotóxicos e desmatamento. Um modelo que enriquece alguns, mas empobrece a terra. E assim tem sido durante décadas. A história do campo no Rio Grande do Sul é moldada pelo gaúcho, não no sentido folclórico, mas como figura histórica, o pequeno colonizador europeu, trazido ao sul com uma missão de ocupar a terra, abrir clareiras, desmatar, produzir. Um perfil que via a natureza mais como matéria-prima do que como ecossistema. Esse imigrante desbravador, quando chegou aqui, deparou com 2 grandes biomas ricos e complexos. Ao sul e oeste, o Pampa. Um mar de campos ondulados, gramíneas nativas e horizontes amplos. Foi nessa região em que o perfil do gaúcho, que está no imaginário do brasileiro piochado a cavalo, desbravador, se constituiu. Mas foi também nessa região que a pecuária extensiva e depois o agronegócio ganharam espaço, à medida que o setor e, na esteira, o Estado viam ali uma forma de produzir riquezas e sustentar a economia. Mas tem um detalhe, a criação do gado em si não é problema. Ela coexiste com o bioma de maneira equilibrada. O pastoreio serve como regulador, inclusive. Até existe supressão de vegetação para a pecuária, mas não precisa. Já a monocultura é outra história. A área plantada com soja quintuplicou entre 1985 e 2022. Pesquisadores da Universidade Federal do Pampa revelaram num estudo inédito que mais de 12 mil espécies de animais vivem aqui no bioma. Também fizeram um aviso alarmante.
Se nada for feito até 2043, o bioma Pampa ele pode desaparecer. Se preocupa muito, e com razão, né, com a destruição da floresta amazônica, os incêndios no Pantanal, mas proporcionalmente o desaparecimento dos campos dentro do bioma Pampa é muito maior. Nós temos que ter um limite de transformação desses ecossistemas, senão nós estaremos nos expondo ao risco da diminuição dos serviços ecossistêmicos tão importantes quanto qualidade do ar, qualidade da água. Mas a gente também conta com a Mata Atlântica, uma floresta densa, biodiversa, moldada por morros e cortada por rios. E vocês já podem imaginar onde muitos desses rios desaguam: no Guaíba. Mas ao longo do século XX, com mais intensidade também nesses últimos 40 anos, a Mata Atlântica Gaúcha foi sendo destruída da mesma forma. Primeiro pelas serrarias e, de novo, pelas monoculturas. Depois, pela expansão urbana. Segundo dados do Atlas da Mata Atlântica, dos anos 80 para cá, o Rio Grande do Sul perdeu cerca de 350 mil hectares de áreas remanescentes de Mata Atlântica. Só para tu teres uma ideia, é o equivalente a 2 vezes o território da cidade de São Paulo. É uma redução de 30% do que existia na época. Eu sei que é muito número, mas tenta me acompanhar aqui porque é importante. O uso agrícola da área desse bioma passou de 26% para 37% nesse período. Só na Mata Atlântica, uma área do tamanho de Israel é usada para plantações. Lembrando que o que resta hoje representa cerca de 8% da cobertura original existente antes da chegada dos colonizadores. Apenas 8%. A causa da doença foi um desmatamento irresponsável, atual e no passado ignorante. Então, grande parte ignorante. Nós trouxemos os antepassados meus e de outros aí, tantos gaúchos, para devastar a floresta do norte do estado, que era que os gaúchos não queriam entrar, que era cheio de mato, eles gostam de campo, né? Então, os caras foram trazidos para desmatar e fizeram o seu serviço. Só que numa época que não existia ecologia. E aí, agora com esse sofrimento bárbaro, tem cara chorando lá, chorando mesmo, que perdeu o solo, não tem mais agricultura para fazer. Francisco Milanês, que apareceu no primeiro episódio, conhece bem essa trajetória. Ele fez parte do grupo que fundou a Agapan, juntamente com Lutzenberger. Era de uma geração mais jovem, é verdade, mas participou de um esforço coletivo para tentar responder aos alertas da ciência por meio da mobilização social. Pô, isso é tão importante. Nós, através disso, nós tivemos as leis ambientais, a primeira secretaria, toda uma evolução. E hoje nós estamos perdendo isso tudo, numa velocidade inacreditável. Desmatar, seja na colina ou no campo, é basicamente retirar a proteção do corpo da terra. É deixar os rios assorearem, os ventos secarem, a água correr sem freio. O que vimos em 2024, solo arrastado, rios rasos, água marrom, enchente sobre enchente, é o resultado direto dessa exposição. E isso se agravou nos últimos anos. Para manter a economia girando e expandir o agronegócio, o que se viu foi um processo contínuo de desregulamentação, enfraquecimento da fiscalização e liberação progressiva de áreas sensíveis. No início de 2020, o governo de Eduardo Leite sancionou uma das reformas ambientais mais profundas da história do Estado, a reescrita do Código Ambiental Gaúcho. Em apenas 75 dias, quase 500 dispositivos legais foram alterados ou revogados, muitas vezes sem consulta aos próprios técnicos da Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Onde antes havia exigência de estudo, criou-se autodeclaração. Onde havia proteção a nascentes e matas ciliares, abriu-se brechas para supressão legal. Onde a vegetação nativa era a regra, passou-se a premiar quem a desmatava. É muito curioso porque essas narrativas, né, esse mundo que a gente está vivenciando, das narrativas, da desinformação, usam simplesmente essa afirmação. Eduardo Leite alterou 400 pontos das normas ambientais.
como se isso por si só fosse uma condenação do tipo, ora, mexeu na legislação ambiental, logo ele é contra o meio ambiente? Mas não. é que o senhor diz que respeita a ciência, governador. Exato. E os cientistas são unânimes em dizer que o Rio Grande do Sul tinha um código ambiental que era um avanço em relação a outros estados. A nova legislação permitiu, por exemplo, que barragens e reservatórios fossem construídos em áreas que são chamadas áreas de preservação permanente, sob o argumento de interesse público. Também introduziu o licenciamento por adesão e compromisso, que elimina a necessidade de análise prévia de impacto ambiental para quase 50 atividades econômicas, mesmo algumas de alto impacto. E ainda autorizou o corte de árvores nativas ameaçadas, como araucárias e figueiras. Segundo o governo, a nova licença parte do princípio que o empresário vai respeitar as regras. Só depois é que haverá fiscalização. O poder público acaba transferindo um pouco deste risco para o empreendedor privado. Ele vai ter que ter mais qualidade e qualificação nos seus estudos e no profissional técnico que está aportando esses estudos. A gente está utilizando o princípio da boa-fé. As palavras modernização e agilidade foram usadas como verniz. Um verniz para encobrir um desmonte sistemático da proteção ambiental. Mas em abril de 2025, o Supremo Tribunal Federal impôs um limite. Em um processo que corria desde 2020 e que foi acelerado após as enchentes, o STF decidiu que o licenciamento ambiental simplificado só pode ser aplicado a atividades de baixo impacto. Práticas de médio e alto risco como silvicultura, dragagem, produção de concreto e criação de suínos voltam a exigir avaliação técnica cuidadosa antes de qualquer liberação. Sim, essas atividades estavam naquela lista das 50 atividades que dispensavam uma avaliação de impacto. Até a data em que a gente gravou esse podcast, a resposta que se tem do governo é uma nota assinada pela Procuradoria-Geral do Estado, dizendo que aguarda a publicação do acórdão para então avaliar uma eventual medida jurídica a ser adotada. Este governador, por exemplo, que foi, em toda a história de 54 anos da GAPAM, o pior governador, conseguiu ser o pior da história do Rio Grande do Sul para o meio ambiente, ele destruiu o Código Ambiental, o único código que eu ouvi falar na minha vida, um código inteiro votado por unanimidade na Assembleia, construído com as entidades empresariais que dizem, impossível. O cara destruiu em 74 dias, sem consultar nem os técnicos do Estado. Nós procuramos o governador Eduardo Leite durante a produção do podcast, mas ele não quis nos conceder entrevista. Como nós já dissemos aqui, a enchente foi uma combinação de fatores. Choveu muito, e choveu muito numa região específica. As chuvas mais intensas caíram sobre o Planalto Meridional, uma região de elevações suaves que se estende do noroeste ao centro-leste do estado, ali no coração da Mata Atlântica Gaúcha, justamente onde a floresta foi aos poucos substituída por lavouras, silvicultura e ocupações urbanas. O relevo do Rio Grande do Sul é bastante diversificado, com presença de planaltos, planícies e depressões. A geografia do estado é complexa. Tem dezenas de planaltos, rios, vales e cidades espalhadas por um território maior do que países como o Reino Unido ou a Itália. E essa região do Planalto Meridional funciona como se fosse um conjunto de telhados inclinados. E todos esses telhados despejam água numa única calha. Essa calha é formada por esses 4 rios principais de que a gente tanto fala: o Jacuí, o Taquari, o Caí e o Gravataí. E como a gente já sabe, eles se encontram no Guaíba. E foi exatamente ali, nesse sistema de telhados e calhas, que caiu o equivalente a 4 meses de chuva concentrados em menos de uma semana. Mas acontece que a situação ficou ainda mais grave porque a devastação da vegetação nas margens e encostas acelerou o escoamento, intensificou a erosão e diminuiu a capacidade de infiltração da água no solo. Sem essa proteção natural, o volume, que já era extremo, ficou ainda mais devastador. Nas áreas críticas da bacia do Taquari, que transbordou e inundou dezenas de cidades, tivemos o exemplo mais claro.
Um levantamento feito em 2024 mostrou que apenas 31% das áreas de preservação permanente ainda mantém vegetação nativa. O restante foi desmatado ou ocupado irregularmente. Com as enchentes, o contraste ficou evidente. Trechos com mata preservada sofreram poucos danos, enquanto áreas vizinhas desmatadas foram devastadas pela força das águas. Eu nasci e me criei aqui. Eu com 62 anos, eu nunca vi nada. Esses ecossistemas funcionavam como uma esponja, absorviam a água, desaceleravam o fluxo e evitavam o acúmulo em grande volume. Mas nós mexemos demais na terra. Desmatamos, drenamos, asfaltamos, e o que restou foi um solo exposto, frágil, incapaz de lidar com tanta água. E a água, sem conseguir se infiltrar, virou avalanche e arrastou tudo pelo caminho. Quem explica isso muito bem é o geólogo Rualdo Menegat, ao descrever a densidade da tragédia, não apenas no volume, mas na massa da enxurrada. Veja que aqui então temos uma situação que não pode ser minimizada, atalhada e caricaturizada de achar que o que aconteceu foi uma enchente. Foi um fenômeno muito complexo. Então, complexo quer dizer o seguinte: nas cabeceiras da bacia houve erosão total do solo. Houve quem ali perdeu a terra, literalmente. Houve um momento nos vales profundos em que as encostas simplesmente derreteram. E isso mudou as características da enxurrada dentro desses vales profundos, porque elas não eram enxurradas de água de densidade normal. Cada metro cúbico d'água foi acrescido de 200 a 500 quilogramas de lama, cascalho, detritos do deslizamento das encostas. Esta água de altíssima densidade, né, ela não contornou as casas, ela levou embora as casas, né, inteiras. O resultado foi uma enxurrada carregada, densa, violenta. Foi um colapso hidrogeológico. Um desastre que revelou o que esquecemos, que o rio não é só um curso de água, é um corpo que vive em diálogo com a terra. Quando se rompe esse vínculo, o que corre não é só água, é fúria. Mas como convencer um país inteiro de que isso não foi apenas um acidente natural? Que o que aconteceu foi resultado previsível e evitável de uma combinação de fatores que vem sendo denunciados há mais de 40 anos. Primeiro olhamos para o céu e vimos que o futuro seria cada vez mais quente. Depois olhamos para a terra e percebemos que estávamos esgotando os limites. Mesmo assim, continuamos o curso. E agora, após a tragédia? Seguimos tratando o agronegócio como sinônimo de progresso no Estado. Bom, você tem esses estudos, eles de alguma forma alertam, mas o governo também vive outras, né, pautas e agendas. Não, o agro não é o vilão único, nem a novidade do século, mas é a base sobre a qual todo o modelo de ocupação do solo no Rio Grande do Sul foi erguido. E é também o fio que costura o campo à cidade, o passado ao presente, a causa à consequência. Os estoques de terra possíveis para a expansão urbana não existem mais, porque a agricultura está pesada ali. Ninguém está abrindo espaço com terra barata para a expansão urbana. As terras estão caras. Então, para onde é que vai a expansão urbana? Porque essa expansão urbana vai para as zonas onde estão os estoques ambientais. Olha o desastre. Aí está o desastre. Isso é realmente um grande desastre. Né? Então é isso que nós temos que pensar. Né? E para que a expansão urbana expusesse as pessoas ao risco, ao desastre, né? Foi preciso desmantelar os planos diretores urbanos. Foi preciso desmantelar a inteligência do planejamento territorial. A questão urbana que trataremos nos próximos episódios. Aqui é importante lembrar que estamos falando de como a ciência foi continuamente ignorada. Ano após ano, década após década, com os cientistas cumprindo um papel às vezes constrangedor de bater na tecla dos avisos.
não desmatar e equilibrar a convivência. E era bem o que Lutzenberger dizia. Não se trata de acabar com tudo, mas equilibrar. Ouça o que ele diz no livro O Fim do Futuro. Eu vou ler um trecho em que ele fala sobre a ética da terra. O ecossistema agrícola terá que voltar a integrar-se nos ecossistemas naturais. Chegaremos assim a paisagens culturais equilibradas, o que levará também a um equilíbrio social estável. Torna-se necessária uma inversão das tendências atuais. A agricultura terá que se tornar mais intensiva de mão de obra e mais independente do capital e das estruturas megatecnológicas. Dar-se-á preferência aos tratos culturais manuais e animais e a tecnologias intermediárias e alternativas, em detrimento da maquinaria pesada e sofisticada. Esse trecho do manifesto do Lutzenberger pode até soar ingênuo, né? Porque vamos combinar, tudo que a gente trouxe até agora mostra que estamos indo justamente na direção oposta. Mas a gente também não está aqui para vender sonho embalado. O que a gente quer, e vai tentar entender ao longo dos episódios, é saber até onde essa ideia resiste. O quanto dessa utopia do equilíbrio com a Terra ainda cabe no mundo que a gente tem. E talvez no mundo que a gente ainda pode construir. Mas uma coisa é certa. As ideias de Lutzenberger têm um inimigo inexorável: a política. Especialmente no campo da direita, mas muitos no campo da esquerda veem essa defesa como uma visão ideológica dos ecochatos, também conhecidos aqui no Rio Grande do Sul de caranguejos, que não andam para frente, puxam as pessoas para baixo, são inimigos do progresso. Isso é para forçar o discurso de ambientalóide esquerdopata que é contra nós. Mas Lutzenberger defendeu que a ideologia está do outro lado. A maior dificuldade está na parte ideológica. A indústria conseguiu fixar um pensamento absurdo de que só essa agricultura moderna alimenta, quando na realidade ela é o maior desastre que aconteceu na história da humanidade. E eu me atrevo a dizer que é o maior desastre que aconteceu na história do processo da vida nesse planeta que já tem 3,5 bilhões de anos. A ideologia do progresso. Se voltarmos à metáfora do calendário cósmico, a que coloca a história do planeta Terra, do surgimento até os dias de hoje dentro de um ano, com 365 dias, o que Lutzenberger está nos dizendo é que em uma fração mínima de tempo aconteceu o maior desastre no processo da vida. Porque com essa agricultura nós estamos destruindo e esvaziando todas as paisagens, estamos derrubando o cerrado, estamos derrubando a Amazônia, para fazer o quê? Pois é, e o que fazer? O que fazer quando o cientista vê que os alertas não surtem efeito? O que fazer quando se vê que o processo político vai no extremo oposto do método científico? O próprio Lutzenberger trazia essa contradição. Na conversa que tivemos com a Lara, ela lembrou a forma como o pai, que já havia sido a autoridade máxima em meio ambiente no Poder Executivo brasileiro, comparava a política com a ciência. Quando assumiu o governo, ele se estressou muito. Muito. Ele viu que a arquitetura, essa engenhoca governamental, ela é perversa mesmo. Perversa, sabe? É dificílimo tu conseguir transpor a corrupção, transpor o jogo de interesses que permeia tudo isso, né? Inclusive, não sei se foi nessa época, mas acho que sim, ele dizia: a política, ela sofre um processo evolutivo inverso ao da evolução orgânica. Na evolução orgânica, os processos seletivos vão aprimorando, vão diversificando, vão criando cada vez melhores adaptações da vida. No processo seletivo da política é o inverso. Cada vez vai ascendendo, vão se reforçando traços infelizmente perversos, né? Como a corrupção, a sacanagem, o jogo de interesses. E é o que a gente está vendo acontecer no mundo inteiro, né?
Nessa hora nos ocorreu que, se de um lado a ideologia do progresso foi quem levou a humanidade a consumir desenfreadamente as matérias-primas do planeta, é possível que os cientistas cada vez mais se envolvam com política ou, pelo menos, se mobilizem mais para que os alertas ecoem de uma forma mais abrangente? Será que é por isso que tem tanto cientista hoje se envolvendo com movimentos ambientais, mais ativistas? Eu acho que sim, porque os cientistas ainda na época do pai, eles eram muito acomodados nesse sentido. Eles achavam que trazendo as informações, fazendo a pesquisa acadêmica, eles já estavam cumprindo a sua missão, cumprindo o seu papel no mundo. E deixavam para os ambientalistas, para os mais abnegados, trazer isso para a sociedade e tentar fazer uma contribuição. Por eles ficavam nesse meio acadêmico e estava ótimo. De fato, eu acho que na medida que essa situação toda se complicou, mais e mais cientistas têm se visto na obrigação de sair daquela sua bolha acadêmica e vir a público trazer mais claramente, né, esses achados, essas compreensões deles. A ciência, para muitos deles, não pode ser mais apenas um campo de observação, oferecendo análises e apontando os riscos. Precisa se tornar também um campo de ação. Eu acho que muitos cientistas estão adotando uma atitude muito interessante, inédita na ciência. Não tão inédita assim, mas no volume que está acontecendo inédita, que é sair, digamos, da produção científica dentro dos claustros da universidade por uma situação de ativista climático. Isso é generalizado no mundo. O professor Roaldo Menegas lembrou inclusive do James Hansen, que comentamos lá no começo, lembra? O James Hansen, já em idade avançada, teve a capacidade, o discernimento, a lucidez, uma visão altamente republicana de ser um caso muito parecido, aliás, com o Rio Grande do Sul, onde a matriz carbonífera ainda representa quase 20% da energia produzida. Um dos únicos estados que ainda aposta nessa matriz. Ou seja, além da agricultura extensiva, tem mais esse outro fator em que o progresso faz com que o risco que isso representa seja ignorado. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né, Felipe? Nós temos que parar. Então, nós temos que fechar as minas de carvão. Lamento, né? Lamento bastante, né? Porque isso é a vida de muitas pessoas, é a história de muitas pessoas, né? E a gente tem que cuidar disso, né? Mas demorou-se muito tempo para tomar atitude, né? Porque já deviam ter tomado atitude para fazer a transição energética, para cuidar dessas comunidades. Temos que ter alternativas para ela. Cientistas como Menegas, Lutzenberger, Milanês, Lara, Hansen fazem parte de um grupo cada vez mais numeroso. São pesquisadores que têm outro tipo de conexão com o seu lugar, que enxergam os problemas ao redor. Quando a ciência desce da torre e pisa no chão, e encontra nesse chão pessoas que já estão tentando resistir. Gente que vive o drama climático no corpo, nas lavouras, nos bairros alagados, nas áreas tomadas por asfalto e loteamento. Gente que quer e pode fazer diferente. E talvez tenha sido por isso que Lutzenberger nunca dissociou ciência de vida, porque para ele o colapso ambiental não era um conceito, era uma memória. Uma das lembranças mais antigas que ele tinha da infância era de brincar no Arroio Dilúvio, um curso de água sinuoso que atravessava Porto Alegre. Ali, nos anos 40, havia um espaço vivo, integrado à cidade. Não muito tempo depois, Lutzenberger veria esse mesmo lugar transformado num canal de concreto, retificado, encoberto, silenciado. O dilúvio deixou de ser um rio e virou um escoadouro. Deixou de ser natureza e virou infraestrutura. E talvez ali, ainda menino, ele tenha entendido o que significa perder uma paisagem, o que significa romper com o natural, o que significa esquecer um rio. O pai contava de que na infância dele o dilúvio era um curso d'água sinuoso em que pastavam rebanhos de vacas, ovelhas, haviam pescadores, ele ia lá se refrescar, tomar um banho. O que é o dilúvio, meu Deus?
É um horror. Agora existe um projeto aí mirabolante para tentar recuperar ele. Eu digo mirabolante porque ele está associado a construções gigantescas no entorno, para que daí isso reverta em recursos para recuperar. Não sei se vai dar certo e vamos ser honestos, né? Era bem melhor se isso nunca tivesse chegado nesse ponto, né? Se nós tivéssemos conseguido manter o curso d'água como ele já foi ainda nos anos 50, não é nem tanto tempo atrás, né? O arroio mudou. Foi encoberto, endireitado, esquecido. Muitos lugares de Porto Alegre foram esquecidos nesse último ano, aliás. E falar sobre esse esquecimento é essencial para entender de qual futuro estamos falando. Lugares que até hoje guardam o silêncio da tragédia. Lugares onde o futuro nunca chega. No próximo episódio, a gente vai até um desses lugares. Conhecer quem vive de frente para Guaíba e para quem a capital virou as costas. Visitar uma casa onde a água entrou, marcou as paredes, o teto, o chão, as pessoas. Uma casa que permanece fechada. Só o Guaíba sabe o que nós vamos encontrar quando abrirmos a porta. Este podcast faz parte do projeto Como Reconstruir uma Cidade, que tem apoio do Instituto Serra Pilheira. Além do Fim do Futuro, o projeto também inclui a newsletter climática, que traz reportagens e análises sobre como as cidades podem enfrentar essa crise. Mais detalhes na descrição do episódio. O podcast foi produzido pelo Voz e pela Matinal. Eu te convido a conferir outros materiais do Fim do Futuro nos sites do Voz e da Matinal e também nas nossas redes sociais. Se tu estás gostando do nosso podcast, dê 5 estrelas e compartilhe com quem possa se interessar também. Tu podes ouvir o Fim do Futuro no aplicativo que gostar mais. Além disso, se tu quiseres apoiar a Fundação Gaia, criada por José Lutzenberger e que mantém viva a visão ecológica dele, o Pix também está na descrição deste episódio. Eu sou Georgia Santos e, além da apresentação, eu fiz a reportagem do Fim do Futuro junto da Laís Escher e do Felipe Speck. A produção é da Laís Escher. O Felipe Speck fez o roteiro e a pesquisa deste episódio e a Amanda Moreno e eu, Georgia Santos, fizemos o tratamento do roteiro. Quem fez a pesquisa de áudio foi a Bruna O'Donnell. A assistência de edição de áudio ficou a cargo do João Neto. A música original é do Antônio Chaves. Já a montagem é do Paulo César PC e o desenho de som e finalização são do Felipe Mux. A estratégia e coordenação de redes sociais ficou com a Milena Giacomini e a operação das redes sociais com a Carol Grini. A identidade visual é da Carol Rosa. Já a criação de peças para as redes sociais é da Aline Gonçalves. O Fim do Futuro foi gravado no estúdio da Matraca Podcasts e Catraca Filmes, que também é responsável pelo conteúdo audiovisual que tu podes ver nas nossas redes. Os áudios de José Lutzenberger que tu ouviu ao longo do episódio foram extraídos do canal do YouTube da Fundação Gaia, da TVE e da TV Cultura. E também usamos um material do site da Columbia University em que ouvimos o James Hansen. Além disso, usamos áudios extraídos da Globoplay do Globo Repórter, Jornal do Almoço e RBS Notícias. E você ouviu as vozes dos jornalistas Ana Terra, Juliano Castro e Léo Sabala Júnior, respectivamente. Você também ouviu a voz do secretário do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, à época da aprovação do Código Ambiental, Arthur Lemos Júnior. Nós também usamos áudios do Instagram de GZH e dos canais do YouTube Fala Carlão, da Folha de São Paulo, do Roda Viva e do Instagram do governador do estado para podermos ouvir Eduardo Leite. No áudio do Roda Viva, você também ouviu a voz da jornalista Vera Magalhães. Por fim, usamos um áudio do Instagram do jornalista Marcelo Canelas, em que ouvimos o deputado Alceu Moreira falando dos ambientaloides. A direção criativa do Fim do Futuro é minha, Georgia Santos, e a direção executiva é do Felipe Speck. Até mais!